Bem-vindo ao Atmódia Brasil. E hoje veremos os grupos musicais cujas tensões internas podem ser atribuídas, em grande parte, a um único integrante problemático. Número 10. Panic! At the Disco. Esses irreverentes pop-punks de Las Vegas chamaram a atenção em meados dos anos 2000, lançando músicas ácidas como o sucesso de 2006, I Write Scenes, Not Tragedies. Mas ficou claro que a fama crescente subiu a cabeça de Brandon Urie, e divergências sobre os rumos musicais do Panic fizeram o guitarrista Ryan Ross e o baixista John Walker deixarem a banda em 2009. Avançando para 2015, a saída do novo baixista Delon Wicks deixou Urie como o único membro remanescente. Embora ele tenha anunciado o fim do Panic! At the Disco em 2023, tudo indica que o cantor fez as pazes com os demais integrantes, revelando uma reunião da banda para 2025. Número 8. Creed. Gostem ou não, é inegável que o grupo pós-grunge da Flórida, Creed, conquistou seu lugar na história do rock. Apesar do longo histórico de sucesso comercial, o Creed se separou e voltou várias vezes, quase sempre por causa das atitudes do vocalista Scott Stapp. A turnê de 2002 para divulgar o álbum Weather foi totalmente prejudicada pelo vício de Stapp, resultando em vários shows desastrosos, nos quais o vocalista parecia não lembrar as letras das músicas. Outro hiato em 2013 foi causado pelo relacionamento conturbado entre Stapp e os demais integrantes. Mas, felizmente, para os fãs do Creed, a banda se reuniu novamente em 2023. Número 8. Blink-182. Famosos por seus hits irreverentes e cativantes no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o trio principal do Blink-182, o baixista Mike Hoppus, o guitarrista Tom DeLonge e o baterista Travis Barker, manteve-se quase sempre intacto ao longo dos anos. Isso não quer dizer que não enfrentaram problemas, principalmente por causa do comportamento, às vezes, excêntrico e difícil de DeLonge. O guitarrista reclamava da falta de liberdade criativa e do pouco tempo com a família, o que irritava Hoppus e Barker. Uma reunião em 2009 parecia ter resolvido as tensões antigas, mas na verdade foi o contrário, e DeLonge acabou saindo de novo em 2015. No fim, o diagnóstico de câncer de Hoppus fez o trio se reconciliar em 2022. Número 7. The Libertines. Alguns dos nossos espectadores podem não conhecer muito bem esses ícones do indie britânico, mas a história deles não fica atrás em drama ou polêmicas em comparação com as outras bandas da nossa lista. Formada pelos vocalistas Carl Barat e Pete Doherty, em 1997, a grave dependência química de Doherty se tornou um obstáculo difícil demais para o grupo. Mais tarde, enquanto a banda fazia uma turnê no Japão sem ele, Doherty invadiu o apartamento de Barrett, o que rendeu a ele 2 meses de prisão. Sem querer aceitar Doherty de volta antes que ele deixasse os seus vícios para trás, os Libertines se separaram, mas voltaram a se reunir em 2010 para uma série de apresentações pontuais, retomando de vez a banda em 2014 com lançamentos de álbuns em 2015 e 2024. Número 6. Nirvana. Você provavelmente conhece o Nirvana como a lendária formação de Kurt Cobain, Kristen Novoselic e Dave Grohl.
Embora essa seja sem dúvida a fase mais famosa da banda, você pode se surpreender ao saber que Grohl não participou do primeiro álbum do Nirvana, o frequentemente esquecido disco de 1989, Bleach. O antecessor de Grohl, Chad Channing, foi o baterista do grupo de 1988 a 90, e é a sua bateria que você ouve em Bleach. Nos bastidores, no entanto, Cobain e Novoselic tinham desentendimentos com Channing, insatisfeitos com o seu nível técnico e relutantes em aceitar as suas contribuições como compositor. Channing saiu da banda em 1990 e foi substituído por Grohl em setembro daquele ano. E o resto, claro, é história. Número 5. Eagles. One of these nights. Apesar do som calmo e descontraído, os Eagles tiveram uma das dinâmicas internas mais turbulentas da história do rock. Um clássico conflito de egos entre grandes personalidades, esses reis do soft rock enfrentaram brigas e desentendimentos quase o tempo todo. Mas foi o membro fundador e baixista Randy Meisner quem causou a maior confusão da banda em 1977. Por causa de problemas de saúde crônicos, Meisner evitava cantar Take It to the Limit, alegando não conseguir mais alcançar as notas altas da música. O restante da banda acabou se frustrando com ele e uma briga física entre Meisner e Glenn Frey resultou na saída de Meisner do grupo. Número 4. Sex Pistols. As músicas Anarchy in the UK e God Save the Queen, entre outras, se tornaram um grito de guerra para uma geração de jovens britânicos, incentivando a desafiar as normas sociais e rejeitar a classe dominante. Em 1977, os padrinhos do punk rock tomaram a fatídica decisão de substituir o baixista Glenn Matlock por Simon Sid Vicious Rich, amigo do vocalista Johnny Rotten. Com o tempo, a reputação de Sid Vicious por comportamentos violentos e autodestrutivos, além do agravamento da sua dependência química, gerou um grande ponto de tensão dentro da banda. Isso acabou se tornando insustentável, levando ao fim do grupo em 1978. Sid Vicious morreu de overdose em 79, enquanto aguardava o julgamento pela morte da sua namorada, Nancy Spungen. At the height of his brief career, he was one of the kings of punk. In America, punk rock died sometime before him. Sid Vicious was 21. Número 3. Fleetwood Mac. Now there you go again, you say you want your freedom. Se você conhece minimamente a história por trás desse grupo icônico, sabe que os relacionamentos pessoais e até os profissionais sempre tiveram um papel essencial no processo criativo da banda. Em especial, os conflitos entre Lindsey Buckingham e Stevie Nicks foram uma grande fonte de tensão, gerando anos de desgaste entre Buckingham e os outros integrantes, que sentiam que ele se via como o centro criativo do grupo. Essas tensões chegaram ao ápice em 1987, quando um confronto físico entre Nicks e Buckingham levou à saída repentina dele do Fleetwood Mac, embora todos tenham se reunido ocasionalmente para apresentações e turnês, até a morte de Christine McVie em 2022. Número 2. Pink Floyd. Eles redefiniram o rock para sempre e, segundo muitos, eles herdaram dos Beatles o papel de explorar o estúdio de gravação como um instrumento criativo por si só. Infelizmente, eles não conseguiam se abrir uns com os outros. O baterista Nick Mason chegou a dizer que a comunicação entre eles era preocupantemente inexistente. Bom, depende de quem você pergunta, mas parece que os integrantes começaram a se incomodar, especialmente com o desejo crescente de Roger Waters de focar em projetos solo. Um desentendimento em 1984 levou à saída de Waters, que alegou ter sido forçado a sair por pressões legais.
Desde então, o Pink Floyd chegou a se reunir ocasionalmente, embora Gilmour e Waters frequentemente troquem farpas em público. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. The Beatles. Sim, é bem provável que você já tenha ouvido falar desses caras. A banda mais bem-sucedida da história. É difícil encontrar alguém que não goste de John, George, Paul e Pete. Como assim Pete? Pois é, antes do Ringo Starr entrar para o grupo, os Fab Four contavam com o baterista Pete Best. Contratado em 1960, ele foi demitido sem cerimônia em 62 e substituído por Ringo, formando a formação mais querida da banda. It's nothing personal, Pete. We're just in a different phase now, and you heard what George Martin said. Whoa. Brian, what are you saying? I'm the Beat? In the Beatles? I mean, it's my sound. A saída de Pete Best é geralmente atribuída não só à superioridade musical de Ringo, mas também a conflitos de personalidade entre Pete e os outros Beatles. Como disse Paul McCartney anos depois, Pete era um pouco diferente da gente, não era tão artístico quanto nós. Were you angry at them, mad at them? No, just in a part, Dave. They caused me a lot of hardship, grief, financial embarrassment. But I persevered with my own lifestyle, and I was strong enough in character to sort of turn around and say, okay, no matter what happened in the past, let's forget about it. Okay. E aí, tem algum integrante rebelde da sua banda favorita que a gente deixou de fora? Conta pra gente nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.